Vamos abrir a nossa Bíblia, livro da Revelação, Apocalipse, capítulo 20, e o versículo de número 7. Vamos dar continuidade, um estudo sobre o que deve acontecer nos últimos dias, o que deve acontecer. Nós vemos aqui o arrebatamento da igreja, parte da grande tribulação, e haverá o milênio de Cristo, e haverá o julgamento, o dia do juízo final, e nós vamos estar terminando aqui. Nós não terminamos o estudo da grande tribulação, nós vamos terminar hoje, eu vou resumir o máximo aqui, vamos terminar falando sobre a tribulação, e entrar no milênio e finalizar esse estudo. Apocalipse 20 e o versículo 7, vou estar lendo para a igreja. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 campos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para se juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Agora eu gostaria que nós lêssemos em Apocalipse capítulo 8. Nós falamos aqui dos selos, os quais foi aberto, os selos e os cavalos e os seus cavaleiros, que eram seres malignos, seres que vão estar aqui no período da grande tribulação. Depois dos selos, vem então as trombetas. Então, depois das trombetas, vem as taças. Então, nós vamos estar lendo aqui a respeito, Apocalipse 8. Apocalipse 8, do 1 ao 12. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas, e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o povo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu às orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos, terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo trocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa semelhante a um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens
morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo trocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. E agora vamos ler Apocalipse 9, o capítulo 9. Eu vou ler, depois eu entro nos detalhes. E ao quinto anjo tocou a trombeta, e vi uma estrela que do céu desceu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar, e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra, nem à verdura, nem alguma árvore, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que lhes matassem, mas que por 5 meses os atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento dos escorpiões quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia como coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de um homem, e tinham cabelos como os de mulher, e os seus dentes eram como de leão, e tinha couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, de muitos carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante a dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses, e tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu ou hebraico o nome é Abandon, e em grego é Apolion. Passado é já um ai, e eis que depois disso vem ainda 2 ais. A sexta trombeta, e tocou o anjo a sexta trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para hora, dia, mês, ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Vamos ler até o versículo 21. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles, e assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles estavam montados tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leão, e a sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, e isto é pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Portanto, a sua cauda é semelhante a serpentes, e tem a cabeça e com ela danificam. E outros homens que não foram mortos por estas pragas, nem se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem
falar, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladroices. Agora vamos encerrar, vamos para Apocalipse 16. Eu estou lendo aqui porque depois fica mais fácil para a gente fazer um comentário, ao invés de ficar lendo todo o tempo. Assim nós ganhamos tempo para terminar esse estudo hoje. Vamos ler Apocalipse 16. Vem primeiro os selos que são abertos, castigo para os homens, depois vem as trombetas, e depois agora vamos ver as taças da ira de Deus. Porque no início Satanás começa matando os homens, os povos de Deus. Satanás começa matando os crentes que ficou aqui sem subir, mas que ainda terão oportunidade de serem salvos. Serão mortos pelo anticristo. Mas depois nós vemos aí que nas trombetas o castigo é geral. Vem castigo para pessoas que alienaram a besta, que ficaram do lado da besta. E por último, as taças são castigo, até mesmo para os demônios que estão aqui na terra nesse período. Vamos ler Apocalipse 16, a partir do versículo 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E o primeiro anjo derramou a taça sobre a terra, e fez-se uma chama má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar e se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E ao terceiro anjo derramou a sua taça nos rios, nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia: Justo és tu, ó Senhor, que eras, santo és, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disto são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia: Na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo, e os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemavam o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se desfez tenebroso, e os homens mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e as águas secaram, para se preparassem o caminho dos reis do Oriente, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta. Vi saírem 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele dia do Deus Todo-Poderoso. E Jesus adverte no versículo 5: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andes nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebreu chama-se Armagedon. E o sétimo anjo derramou a sua taça no mar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos de um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto.
e a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma saraiva de fogo, de pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga, da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Amém? Então, é isso que nós vamos findar. Falando do final, parte final da grande tribulação, e já vamos entrar no milênio. O que vai acontecer no período da tribulação? O que nós lemos, que ainda virá, depois que os soldados do anticristo, aqueles que têm a marca, aqueles que aceitaram o governo do anticristo, e assinalaram na sua mão a marca da besta, 666, ou na sua testa, Deus também vai mandar do céu castigo, que inclusive é para eles. Nós vemos que a saraiva e fogo veio para todos aqueles que não tinham o sinal de Deus na sua testa. Por quê? Satanás vai colocar a marca na mão direita ou na testa. Porque Ezequiel, no capítulo 9, se não me falha a memória, Deus manda um anjo lá do céu com um tinteiro e manda e diga: assinala na testa dos meus, vai lá no meu santuário, escreve o meu nome na testa. Então quer dizer que nós temos aqui, ninguém vê, é uma coisa espiritual. Na minha testa, na sua testa, está escrito que você pertence a Deus, que você pertence ao Altíssimo. Mas Satanás, para enganar, Satanás, para imitar, também vai chegar assinalando na testa. Então nós vemos que na palavra de Deus fala ali, toca em tudo. Os escorpiões que vão vir, os escorpiões que vão ter poder para ferir as pessoas por 5 meses, e as pessoas não vão morrer, somente vão sentir a dor. Aí Deus diz ali, mas não toca naqueles que têm o sinal de Deus na sua testa. Então, se a besta vem assinalando as pessoas na testa, o nosso nome na nossa testa é espiritual, e ele resiste. Na nossa testa está o nome do Senhor, está escrito, como na testa do sumo sacerdote e do sacerdote no Antigo Testamento, tinha escrito assim: santidade ao Senhor. Então, hoje na nossa testa, no mundo espiritual, você é marcado por Deus, a sua testa está marcada, santidade ao Senhor, você pertence a Deus. E nós vemos que essas pragas finais, aqui no período da grande tribulação, pertence para castigar aqueles que ficaram vivos, para castigar aqueles que serviam a Satanás, aqueles que serviam o falso profeta, a besta e o anticristo. Eles serão totalmente castigados por Deus, por meio de fogo, por meio de sangue, porque não vai ter água para beber, e eles são humanos, dependem de beber água, mas a água vai ser sangue. Eles dependem de tomar água, mas mesmo as fontes de água doce vão se tornar amargas, porque vão cair grandes estrelas do céu, amargando. O nome da estrela é absinto, e significa amarga, porque absinto é uma planta amarga, que vai amargar todas as águas, e não é possível de beber. Então, aqueles soldados do anticristo, os soldados da besta, vão ser muito atormentados. E por último, eles vão reunir em batalha contra o Satanás descer. Que o anticristo, na verdade, ele não começa sendo Satanás, ele começa sendo um poderoso nessa terra, um homem influenciado por Satanás. Mas acontece que chegará um momento, no período que a grande tribulação dá início, aí o anticristo que resiste, o Satanás vai descer do céu e vai encarnar no anticristo. Agora ele passa a ser o próprio Satanás. Aí é onde começa toda a maldade. E no fim da tribulação, Satanás irá reunir número de pessoas
das pessoas que fizeram pacto com ele, vão se reunir naquela grande batalha, e eles vão tentar invadir Jerusalém. Eles vão tentar invadir o lugar para acabar com os judeus, para acabar com o povo de Deus naquele lugar. Mas Jesus não permitirá. Por quê? Os que pertencem a Cristo, a igreja já subiu para o arrebatamento. Os que morreram, que eram de Cristo, que ficaram aqui na terra, morreram por meio de pragas. Ou seja, pragas não. Eles morreram por meio de perseguição por parte do anticristo. Porque todas essas pragas que nós estamos vendo, fogo, saraiva, enxofre, eles vão ser de Deus castigando, isso é a ira de Deus, castigando as pessoas que se renderam a Satanás. É Deus castigando as pessoas que aceitaram a marca da besta. Então, essas pessoas que vão morrer por meio de pragas, são aqueles que têm a marca do anticristo. Então será morto. Mas ao final, eles reunirão ali no monte Sião, ou seja, ali, eles tentará invadir Jerusalém, tomar conta ali do monte, o monte santo do Senhor. Eles vão tentar invadir e tomar, mas é com eles a besta e os seus soldados, porque o falso, ou seja, o anticristo, porque a besta e o falso profeta está ali reunidos, e eles vão ser julgados por Jesus. E também o anticristo. O anticristo fica para depois, porque ele já passa a ser o próprio Satanás. Naquela peleja, naquela batalha, Jesus descerá do céu com poder e glória e desfará Satanás com fogo que vai sair da sua boca, ou seja, vai sair espada aguda da boca do Senhor. A espada aguda é o poder que há na palavra de Jesus, e com apenas a sua palavra ele vai destruir a besta, o falso profeta, e vão ser lançados. E os que são do anticristo, naquele dia, no último dia da tribulação, vai ser morto e vai ser lançado vai ser lançado no inferno. Mas a besta e o falso profeta, Jesus lança no lago de fogo vivos para sofrer. E Satanás, Jesus pega Satanás, que é o anticristo, ele agora já é Satanás, e prende ele. Prender onde? Diz que prende ele no poço do abismo. O que é abismo, se você não conhece, abismo é um lugar sombrio. Não se enxerga nada de um abismo. Abismo é aquele lugar escuro, sem luz, que a pessoa pode acender lâmpadas, mas não clareia. Lá não tem lâmpadas, eu estou só fazendo uma colocação. Mesmo se acender luz dentro de um abismo, continua escuro. O abismo só pode ser iluminado pelo Senhor, porque diante do Senhor até as trevas se torna luz, se converte em luz. E Satanás vai ser preso por 1000 anos. Agora nós vamos começar aqui no milênio, porque é muita indagação. Que milênio é esse? O milênio é o reino de Cristo, que virá do céu com a sua igreja e vai reinar aqui na terra por 1000 anos. Os testemunhos de Jeová, eles têm na sua mente que a terra não vai acabar, que a terra vai continuar, e o reino milenar, eles entendem que é eternidade. Mas é diferente. A Bíblia é muito clara que Jesus virá aqui na terra reinar por 1000 anos. Um milênio, 1000 anos. Não é eternidade, como diz Testemunha de Jeová. Bem, mas o que alega é que esse milênio, Satanás estará solto e Jesus reinará aqui na terra. A terra voltará a ser como no princípio, como no jardim do Éden, onde os animais não são ferozes, as crianças podem brincar com cobras, com serpentes, com escorpiões, com leões, e não vão ser causado mal algum. Não haverá ali morte, não haverá ali doença, enfermidade, não haverá nada no reino de Cristo. Porque nós já estaremos com nossos corpos transformados, incorruptível. Não há mortal, só há imortais. Nós já estaremos no estado de imortal e reinaremos com Cristo 1000 anos. Mas para a tristeza de muitos,
Satanás ainda, depois de 1000 anos, será solto. Satanás será solto e diz a Bíblia que é uma coisa que faz uma grande confusão. Que ele vai vir, depois do milênio, depois dos 1000 anos, ele vem com seu exército como a areia do mar, para poder ainda fazer a última batalha. Meu Deus, misericórdia. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog. Eu fico pensando, quem é esse povo que Satanás ainda vai reunir para a batalha? Por quê? Os que são de Cristo, eles são santos, estão no milênio. Como que Satanás vai achar pessoas? Como que Satanás vai achar pessoas para reunir e tentar ainda fazer a última guerra? Bem, vamos voltar em Apocalipse 20 e o versículo de número 5, que diz: mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Uma coisa que temos que definir aqui, distinguir bem. A ressurreição, a primeira ressurreição, é as pessoas, os mortos que já estão mortos antes da igreja do arrebatamento. Mas vamos ressuscitar e subir. Quem estiver vivo vai subir com o corpo transformado. Esta é a primeira ressurreição. Mas a primeira ressurreição também inclui os que vão ser salvos no período da grande tribulação. Eles também fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda ressurreição? Porque a Bíblia fala da segunda ressurreição. Porque está dizendo aqui, no versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Bem, então, os que ressuscitaram para subir por arrebatamento, e a igreja do arrebatamento, e os que morrerem aqui no período da tribulação, é considerado ainda da primeira ressurreição. Fazem parte da primeira ressurreição. E a segunda? Haverá a segunda ressurreição. Porque a Bíblia diz: Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Para Deus julgar e condenar aqueles que estão condenados, ou seja, para Deus trazer, Deus vai ressuscitar eles. Deus é Deus de vivos. Os que estão no inferno irão sair, irão ressuscitar. Mas diferente de nós, porque nós, quando formos ressuscitados, receberemos corpo incorruptível, receberemos corpos transformados, receberemos corpos gloriosos, seremos corpo glorificado e imortal. Diferente daqueles que estão condenados para o dano da segunda morte, que pertencem à segunda ressurreição. Esses ressuscitarão somente carne. Ressuscitarão como antes estavam, sem nada a mais. Diz aqui, em Apocalipse 19, nós podemos ler que deu o inferno os seus mortos que nele haviam. Vamos ver Apocalipse 19. Versículo. Deixa eu ver o versículo. Eu tinha anotado aqui. XIX, acho que o versículo 20. Ninguém lembra, não? Nós tínhamos lido que deu o inferno os seus mortos que nele haviam.
sim, neste momento me falha a memória, estava anotado aqui, mas saiu. Mas a Bíblia diz que o inferno deu os seus mortos que nele havia. Deu o mar também os seus mortos que nele havia. Ou seja, toda carne, toda pessoa que morreu sem a salvação, todos que morreram sem salvação, no último dia, no dia do juízo, irão ressuscitar em carne, irão ressuscitar seres humanos, diferente da igreja, diferente dos salvos, que irão ressuscitar santos, incorruptível e glorioso e imortal. Mas os condenados desde Adão, desde o princípio, até os que morreram, esses que morreram na grande tribulação, que aceitaram Satanás, que aceitaram a marca da besta, eles irão ressuscitar carne, seres humanos. Está aí o mistério. Que depois dos 1000 anos, Satanás virá para enganar as nações e reunir para a batalha. Diz Apocalipse 20 e o versículo 8. Sairá enganar as nações para a última batalha, para tentar ainda vencer Cristo. Veja como Jesus é justo, veja como Deus é justo. Por quê? Eles não têm salvação, mas Deus está mostrando para a sua igreja, o próprio Satanás, que aqueles que foram condenados são dignos de condenação. Sim, morreram no pecado, morreram na iniquidade, ressuscitarão. E quando eles vierem diante de Deus para o juízo, ainda estão malignos da mesma forma, ainda não se arrependeram, porque eles vão ser humanos. E como vão ser humanos, vão ser números de pessoas, vão ser muita gente, muitos povos, nações e línguas que vão estar vivos naquele dia. E Satanás vai chegar, olha, porque ele é enganador. Satanás vai ser solto novamente e vai chegar. Olha, gente, você sabe que eu sou o cara, né? Eu fiquei preso aí que eu quis. Dei tempo para eles aí, né? Reinado 1000 anos, né? Eu dei folga em 1000 anos. Vocês viram, né? Jesus veio aqui na terra, reinou 1000 anos com a sua igreja. Eu deixei esse período. Mas agora eu voltei com grande poder. Agora eu vou dizer uma coisa. Agora nós vamos vencer Deus. Agora nós vamos vencer o Altíssimo. Chegou o momento, quem é comigo? E o povo que ressuscitou, que saiu dos infernos, que agora é seres humanos, naquele período, os únicos seres humanos serão os que Deus vai trazer a vida para julgar. Porque Deus não é Deus de mortos e de vivos, sim de vivos. Aí as pessoas são tão malignas que vão dizer, vamos acabar com eles. Eles nos colocaram no inferno, nos lançaram no inferno e tal, fomos condenados, mas agora Satanás, que é o chefe, que é nosso chefe, voltou e agora nós vamos destruir. Vamos lá em Jerusalém, naquelas terras, e vamos acabar com tudo. E diz a Bíblia, que tem um rio que separa as nações. Certamente eles virão da batalha do Oriente. Eles virão do Oriente. Mas existe um rio que impede de passar. E naqueles tempos não vai ter negócio de avião, tanto de guerra, essas coisas assim. Eles vão lutar mesmo a espada. Aí vão se reunir, vir exército a pé. Aí Deus, porque Deus não teme, Ele é todo poderoso, Ele vai secar, o próprio Deus vai secar o rio. Falar assim, não, vou facilitar as coisas para Satanás. É o rio que atrapalha? Seca rio. E agora eles vão ter acesso. E deixa vir. E Satanás reúne reis. Por que diz? Congregará reis da terra. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. Por quê? Na ressurreição, as pessoas moravam no Brasil e morreu. Tem que ressuscitar no Brasil. As pessoas moravam no Oriente, tem que ressuscitar no Oriente. As pessoas moravam no Japão, tem que ressuscitar no Japão.
Então eles estão esparramados pelos 4 cantos da terra. Onde eles nasceram, onde eles morreram, irão ressuscitar. Aos 4 cantos da terra. E Deus vai permitir, vai ser dias, isso vai ser dias, para reunir essas pessoas e querer atacar o reino do Messias, querer atacar Jesus e o seu povo. É impossível isso para Satanás, mas ele é rebelde. Diz a Bíblia que ele é homicida desde o princípio. Satanás, como homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. E vejo que com ele também as pessoas que morreram no pecado, que morreram sem salvação, não se arrependem. Eles voltam ainda com a mente de que vamos vencer Jesus. Porque passaram a vida toda aqui, adquirindo as suas coisas, os seus bens, adquirindo as suas vitórias, acreditando no poder e na influência de Satanás. Aqueles que não acreditam em Satanás, acreditam no seu ego, acreditam no seu potencial, acreditam que são filósofos, pensadores, que são inteligentes, que são cientistas, que são pessoas ricas, que têm prosperidade e acreditam no seu dinheiro. Todos que estão condenados acreditam em alguma coisa que não é Deus. Na filosofia, acredita em hinduísmo, acredita no islamismo, acredita no espiritismo, acredita na reencarnação, maçonaria e outras coisas. Acredita em si mesmo, acredita na sua capacidade intelectual. São pessoas dignas de morte. E Jesus ressuscitará. Tá. Formam-se a batalha. Aí agora o que acontece? É a última batalha. Agora abre-se os livros. Deus abre os livros. Jesus abre os livros. Que livros são esses? Esses homens serão julgados. Haverá 7 distintos livros. Livro da consciência. Deus, aquele que não ouve o Evangelho, ou que ouviu o Evangelho, mas não deu crédito, quer justificar diante de Deus, dizendo, eu sou inocente, vai abrir o livro e dizer, o livro da consciência, vai acusar aquela pessoa dizendo, não, você ouviu a palavra, você ouviu a mensagem, não tem como, abrirá outro livro, o livro da natureza. Porque, se pela consciência, ele não se conscientizou das palavras que ouviram, para acreditar e alcançar misericórdia em Jesus Cristo, abre-se o segundo livro, o livro da natureza. Porque Deus está na sua criação. Quem criou tudo isso? Temos um Deus, temos um Criador para criar a terra, para criar os animais, para criar águas, peixes, todas as espécies. Então o homem também será julgado pela natureza, porque Deus está influente na sua criação. Abrirá também o terceiro livro, o livro da lei. O livro da lei, porque todos que sem lei pecaram, sem lei também serão condenados, serão julgados. Revela o pecado, isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, pelas leis, as pessoas não observam nem mesmo as leis terrenas. Por quê? As leis terrenas também assemelham-se às leis de Deus. Porque as leis terrenas também dizem não roubar, mas o homem rouba e é preso. Então a coisa é errada. E Deus também fala não furtais, não roubais. Os mandamentos aqui das leis dos homens também são leis, também sombras das leis de Deus. Então mesmo por a natureza, mesmo pelas leis terrenas serão julgados. Olha, você sabia o que era certo, você sabia o que era errado, fez errado porque quis. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado. Fala para uma prostituta, se ela não sabe que é errado prostituir. Fala para o assassino, se ele não sabe que é errado matar. Fala para o ladrão, se é certo roubar. Todos sabem, todos têm conhecimento disso. Então são as leis, vão ser julgados pela consciência, vão ser julgados de acordo com a lei da natureza, vai ser julgado de acordo com a lei dessa terra. E o quarto livro, o livro do Evangelho.
A palavra de Deus foi pregada, o Evangelho de Cristo foi falado, e as pessoas não acreditam. Ouviram a palavra, mas não acreditou, vai ser julgado, porque quem não crê no Filho de Deus já é condenado. Esse é o livro, isso é a pregação, isso é a igreja. Mas também tem o livro da memória. E o que o livro da memória diz? Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te que Lázaro recebeste somente males enquanto estava vivo, mas tu recebeste teus bens na vida. Isso fala de gratidão. O livro, o quarto livro, o quinto livro, que é o livro da memória, fala de gratidão. Porque se nós somos abençoados, todo mundo, se perguntar para um católico, quando ele recebe uma bênção, mas Deus me ajudou, eu tive isso. Se perguntar para um espírita também, ele vai dizer: Deus me ajudou, eu consegui isso. Porque eles acham que serve a Deus. Todo mundo agradece a Deus. Mesmo pessoa que não vai nem igreja evangélica, nem na igreja católica, agradece. Todo mundo existe no Brasil, o Deus te abençoa. Pais, os filhos têm que dar bênção aos pais até morrer. Cresceu de pequenininho, bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoa. E o nome de Deus é conhecido em todo mundo, por isso. Então, nós sabemos que quando ganhamos algo bom, quando conquistamos, quando estudamos e precisamos fazer a prova, oh meu Deus, me ajuda. Então quer dizer que nós sabemos que existe Deus, nós temos consciência que existe Deus. E por isso, o livro da memória vai dizer que nós tivemos a oportunidade de servir a Deus agradecendo. O sexto livro é o livro dos Atos dos Homens, julgando os mortos, ímpios, como já vimos, será de acordo com as obras que cada um, portanto, haverá diferentes graus de castigo. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante de Deus. E dentro disso, agora o conselho para nós que somos evangélicos. Jesus falou claramente: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes a pessoa está no meio de muita gente, passa um irmão ali, novo convertido, ou não faz mal saudar. Eu aceito nesse tempo de saudação em qualquer degrau, onde eu estiver, na rua, dentro de reunião, paz do Senhor, olá irmão, seja como você saudar. Mas tem pessoas que têm vergonha de dizer que eu sou crente. De repente alguém dá paz do Senhor, paz do Senhor, irmão, e disfarça. Isso é negando a Jesus. Por quê? Você tem vergonha de servir a Deus? Você tem vergonha de dizer eu sou crente? Eu não tenho. As pessoas podem dizer o que quiserem dizer. É quadrado, ou que as pessoas falam radical, isso, aquilo. Mas a Bíblia nos manda ser mesmo radical concernente a isso. Nós não devemos negar a Jesus. De várias formas podemos negar Jesus. Mas os crentes, a maioria que nega é assim: paz do Senhor. Às vezes ele finge, vê o irmão lá. Aí sabe que aquele irmão cumprimenta com a paz do Senhor. Aí ele baixa a cabeça e grita paz do Senhor. Aí ele finge que não ouve. Está negando a Jesus. Ninguém viu, né? A nossa mente nos acusa e de Deus ninguém esconde. Então nós temos que tomar cuidado. O livro dos Atos dos Homens. E haverá o livro da vida. Sejam riscados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeito espíritos, alegrai-vos antes, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Este é o livro que nós estamos identificados. Esse é o livro que a igreja do Senhor está identificada. É o livro da vida. Haverá 6 livros, eu estou fora desses.
mas o 7º livro é para a igreja do Senhor. Bem, então Satanás reunirá os mortos que vieram a ter vida, para serem julgados segundo os livros e o que neles estão escritos. E Jesus usará do seu poder, da sua força, da sua glória, destruirá aqueles inimigos. E vão ser lançados no dano da segunda morte, que é o lago de fogo, enxofre ardente. E aí agora é o fim de todas as coisas. Agora, depois dos 1000 anos, é o juízo final. E acaba todas as coisas. E a igreja, depois disso, o que acontece? Lá em 2 Pedro 3 e o versículo 10. Vamos ler? 2 Pedro 3 e o versículo 10. Vamos ver o que acontecerá com esta terra. Capítulo 3 e o versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aí vai de encontro os testemunhos de Jeová que diz que os testemunhos de Jeová diz que habitarão nessa terra. Eu não quero ficar nessa terra. A terra vai ser restaurada por 1000 anos por Jesus. Porque essa terra vai ser destruída. A terra carregou o pecado desde que Adão veio a existir nessa terra, até os dias da grande tribulação. Houve sangue, imundície e pecado na terra. Então Deus não vai querer habitar nessa terra. Portanto, o reino milenar de Cristo será a igreja descendo do céu, purificada, santificada. Já é nova Jerusalém que desce do céu no reino do Messias. Então a terra, como diz Pedro, os elementos da terra se desfarão, a terra será destruída. Bem, mas voltando, o que eu falei a respeito aqui de quem será aqueles no último tempo. Há muitos teólogos que diziam, porque eles dizem que no período do milênio de Cristo, que haveriam pessoas vivas que ficaram da grande tribulação, que não morreu todo mundo. Isso é mentira. Que não morreu todo mundo e Cristo tem seu milênio ali em Jerusalém e outros povos continuam a nascer. E a nação seria maldita, que reuniria com Satanás no final. Outro teólogo diz que judeus que não eram de sangue puro, que estariam com Cristo no milênio, iam nascer alguns malignos para reunir com Satanás no último fim. Isso também é mentira. O provado é que haverá a segunda ressurreição, porque os mortos que são de Cristo ressuscitaram nos dias do arrebatamento, mas os mortos condenados ainda estavam a dormir, ou melhor, estavam a queimar no inferno, e serão ressuscitados, e estes é que ajuntará com Satanás para a última batalha. Amém? Quem entendeu? Amém. Glória a Deus. E depois disso, nós podemos ler no capítulo 21, eis que faço novos, crio novos todas as coisas. A terra e o mar já não existem mais. Então vai ser destruída a terra e o mar antigo. Deus criará uma nova terra e um novo céu. Mas não é essa terra como muitos dizem. É essa terra. Porque depois do milênio, depois de Satanás ser destruído, olha aqui, Deus criou novos céus e nova terra. Mas nós vemos que não pode ser essa terra. Nós não habitaremos, porque nós estaremos, a promessa de Jesus é: eu vou para o Pai, e onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa é essa. E também, se nós for lermos Apocalipse 21, diz
Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens, e nenhum mortal pode ver a Deus. Deus não vai habitar nessa terra, não. Ele cria novos céus, nova terra. Isso é o quê? Isso é um sentido espiritual do céu. Por quê? Eis que criam uma habitação para vós, terráqueos, para lembrança, para memória, que Deus fez o homem na terra. Vai ser como se fosse a terra, mas não é a terra. Nós habitaremos no céu, porque se nós for ler no Apocalipse, é lá onde as ruas são de ouro e cristal, é onde tem a árvore da vida, é onde tem a água da vida, é onde tem tudo que a Bíblia diz que está no céu. Então não pode ser nessa terra. Ou seja, muitos acham que é assim: Deus vai pegar tudo que tem em cima e jogar aqui embaixo na terra. Não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós vamos subir para uma nova terra. Ei, é coisa nova. Não é essa terra velha, não. Não é a terra da humanidade, não. Agora é nova terra de seres espirituais, de salvos, de remidos, a igreja do Senhor. Então, novos céus e nova terra. E o apóstolo João diz: e vi a nova Jerusalém que desce do céu, e a cidade santa de Deus que desce do céu. Não é essa terra. É um lugar onde nós não teremos sol. Como assim? Vai ser escuro? Não. Não vai ter noite, porque a glória de Deus estará conosco. Jesus será nossa própria lâmpada. O Cordeiro iluminará a cidade santa. Então quer dizer que nós estaremos com Deus e com Jesus, e não é aqui na terra. Nós estaremos com Ele no céu, porque a promessa dele é: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Jesus disse: na casa de meu Pai, na casa de meu Pai. E onde eu estiver, estejai-vos também. Então nós vamos estar no céu, nossa nova morada, ou seja, a nossa verdadeira morada. Porque nós aqui, irmãos, nós estamos peregrinando, nós estamos passando tempo, nós estamos estrangeiros. Como eu saí lá do Brasil e vim para Suíça e sou estrangeiro aqui, comparando nós como criaturas de Deus, como filhos de Deus, nessa terra nós viemos de passagem, nós estamos de passagem. Aqui não é o seu habitat, aqui não é a sua morada, não, na terra não. A sua morada é lá em cima com Deus, porque aqui passa.